Shalom, queridos! Graça e paz, aqui é o Bispo John Kennedy e hoje nós vamos estar meditando em Tiago, capítulo 2, versículo por versículo, onde nós vamos estar trazendo uma breve explicação de cada versículo para que você possa entender a palavra de Deus. Tiago, capítulo 2, o verso 1, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: Meus irmãos, vocês que creem no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, nunca tratem as pessoas de modo diferente por causa da aparência delas. Aqui no versículo 1, Tiago ele vai advertir aqui os irmãos, os cristãos, e serve para nós, contra a questão do favoritismo. Quando você vai favorecer uma pessoa por causa da sua aparência externa, por causa da sua beleza ou da sua condição social. Tiago está dizendo, nunca tratem as pessoas de forma diferente por causa da aparência. Então, nunca tratem as pessoas baseado na aparência delas. Aí o verso 2, ele vai dizer o seguinte: Por exemplo, entra na reunião de vocês um homem com anéis de ouro e bem vestido, e entra também outro, pobre e vestindo roupas velhas. Aqui no versículo 2, Tiago vai começar a apresentar aqui um cenário, ele vai mostrar uma história. Vamos dizer que vocês estão lá na igreja e entra um homem rico, com anéis de ouro no dedo, bem vestido, e também entra um homem pobre, uma pessoa pobre, ali mal vestida. Então ele vai aqui basear essa história para mostrar como tem que ser o tratamento das pessoas, como que a gente tem que basear o nosso tratamento das pessoas. Aí o verso 3, ele vai dizer o seguinte: Digamos que vocês tratem melhor o que está bem vestido e dizem: Este é o melhor lugar, sente-se aqui. Mas dizem ao pobre: Fique de pé, ou sente-se ali no chão, perto dos meus pés. Aqui no versículo 3, Tiago ele vai condenar essa atitude aqui de ser uma atitude discriminatória, né? De ser parcial, de tratar melhor as pessoas ricas ou por causa da boa aparência. Então, o Tiago aqui ele vai trazer, olha, eles pegaram o rico, botaram o rico no melhor lugar e o pobre mandou sentar até no chão. Sentar até no chão. Não deram muita importância para a pessoa pobre. Aí o verso 4, ele vai dizer o seguinte, no verso 4. O verso 4, Tiago vai dizer: Nesse caso, vocês estão fazendo diferença entre vocês mesmos e estão se baseando em maus motivos para julgar o valor dos outros. Aqui no versículo 4, Tiago ele vai condenar. Ele vai argumentar aqui essa preferência em tratar melhor o rico do que o pobre, tratar as pessoas de maneira diferente. Ele vai dizer, olha, essa atitude não é uma atitude do reino de Deus, é uma atitude mundana, é uma atitude egoísta, isso vai contra os princípios da fé. Então vocês estão baseando os motivos errados de vocês. Que a gente não pode ser assim, chega uma pessoa rica, vamos botar aqui no melhor lugar porque é o doutor, porque é o fulano. Não, a gente tem que tratar todas as pessoas iguais. Aqui no versículo 5, ele vai fundamentar mais essa questão do tratamento, de como a gente tem que tratar as pessoas, de não termos favoritismo, ter uma pessoa favorita por causa de condições. Ele diz assim: Escute, meus queridos irmãos, Deus escolheu os pobres desse mundo para serem ricos na fé e para possuírem o reino que ele prometeu aos que o amam. Aqui no versículo 5, Tiago vai mostrar aqui uma perspectiva de como é o reino de Deus. Ele vai lembrar os crentes que Deus escolheu as pessoas pobres, as pessoas simples, as pessoas humildes para serem herdeiras do seu reino. Enquanto aqui na terra as pessoas estão escolhendo as pessoas ricas para ocuparem o melhor lugar, a melhor posição, tratando as pessoas ricas de maneira diferente, Tiago está dizendo, pois no reino de Deus, Deus escolheu foi os pobres. Deus escolheu foi as pessoas humildes para serem herdeiras do seu reino. Então, Tiago aqui está destacando que a verdadeira riqueza que Deus olha não é a riqueza material, mas é a riqueza da fé. É a comunhão com Deus. Deus não olha para posses materiais, quem tem muito, quem não, porque isso aí é besteira, tudo é de Deus. O que Deus olha é a fé. Então, o reino de Deus, ele valoriza a fé e não as riquezas desse mundo. O reino de Deus trabalha diferente. Enquanto nesse mundo que nós vivemos, tem até um ditado popular que diz assim, você é o que você tem, você vale o que você tem, como referindo isso a posses materiais. E no reino de Deus, não. O reino de Deus não te avalia por posses materiais. O reino de Deus te avalia pela fé. É tanto que Deus escolheu os pobres, as pessoas humildes desse mundo.
O verso 6, Tiago vai dizer o seguinte: no entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso, não são os ricos que exploram vocês e os arrastam para serem julgados nos tribunais? E aqui Tiago está mostrando, né, no verso 6, que os pobres eles são desprezados pelos irmãos, até mesmo nas congregações ali. Então Paulo está dizendo, olha, vocês desprezam as pessoas pobres enquanto Deus não despreza elas. E ele está dizendo, olha, ó a contradição, vocês tratam bem os ricos na reunião de vocês, oferecem eles mesmos os melhores lugares, vocês favorecem os ricos, mas muitas vezes quem oprime vocês são os ricos. Quem explora vocês, quem maltrata vocês são os ricos. Pense bem no que vocês estão fazendo. Vocês oferecem eles lugares de honra, mas eles não tratam vocês com honra. Eles exploram, eles levam vocês para os tribunais, eles tratam mal vocês, eles oprimem vocês. Enquanto os pobres, vocês oprimem, vocês tratam eles maus. Vamos para o verso 7. Verso 7 vai dizer o seguinte: se eles que falam mal do bom nome que Deus deu a vocês, aqui no versículo 7, Tiago vai mostrar aqui as consequências negativas desse favoritismo, de favorecer uma pessoa por conta da sua condição financeira, pois Tiago está dizendo que isso compromete, né? Compromete o testemunho diante do mundo. As próprias pessoas ricas vão falar mal. Ó, fulano lá, eu fui lá na igreja dele, a pessoa pobre lá, botou, foi para fora, jogou, foi no chão, enquanto eu me botou no melhor lugar. Eles mesmos vão falar mal, é o que Tiago está dizendo. O verso 8, Tiago vai dizer o seguinte: se vocês obedecerem à lei do reino, estarão fazendo o que devem, pois nas escrituras sagradas está escrito, ame aos outros como você ama a você mesmo. Aqui no versículo 8, Tiago ele vai trazer aqui um resumo para este problema do favoritismo. Ele está dizendo, olha, obedeça à lei do reino, está falando do reino de Deus. Que lei é essa? A lei do amor, que é os 2 mandamentos que Jesus deu, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então Tiago está dizendo, olha, ame o próximo como a ti mesmo, sem discriminar, trate todos iguais, elimine essa questão de favoritismo, para que haja harmonia entre vocês. Porque com certeza estava vendo isso no meio deles, favorecendo pessoas ricas, maltratando as pessoas pobres. E Tiago está dizendo, tire isso do meio de vocês e coloque a lei do reino, obedeça a lei do reino, que é tratar as pessoas de maneiras iguais. De maneira igual. Verso 9, Tiago vai dizer o seguinte: mas se vocês tratam as pessoas pela aparência, estão pecando, e a lei os condena como culpado. Aqui no versículo 9, Tiago vai dizer que esse favoritismo é uma violação da lei divina. Quando você trata uma pessoa pela aparência, você está quebrando esse mandamento de amar o próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque você está sendo favorável a uma pessoa só por causa de aparência. E quando uma pessoa quebra o mandamento de Deus, e esse mandamento de amar o próximo como a ti mesmo, a pessoa está sendo condenada, a pessoa já está sendo culpada por aquilo que ela está fazendo. Verso 10, Tiago vai dizer o seguinte: porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. Tiago está dizendo aqui, quando uma pessoa, aqui no verso 10, ela julga ou trata uma pessoa melhor por causa da aparência, ele está dizendo que a pessoa quebrou todos os mandamentos. Mandamento de Deus, esse mandamento do novo reino, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, mas eu só tratei fulano melhor. Já errou. Já está condenado. Porque deu favoritismo para um e desfavoreceu o outro, tratou as pessoas de maneira diferente. Diz assim o verso 11: pois o mesmo que disse, não cometa adultério, também disse, não mate. Mesmo que você não cometa adultério, será culpado de quebrar a lei se matar. Então, Tiago aqui está fazendo aqui uma comparação, né, dos 2 mandamentos que havia sido dado. No verso 11, ele vai mostrar a questão de não cometer adultério e de não matar. Mas ele está dizendo, ainda que a pessoa não mate alguém, mas ela foi lá e cometeu adultério, é a mesma coisa que tivesse matado. Por quê? Porque ela errou. Não tem essa questão de pecadinho, pecadão. Não, é porque eu não cometi esse pecado. Tem gente que diz assim, eu não roubo, eu não mato, mas mente. Não rouba, não mata, mas mente, mas fala mal dos outros. É a mesma coisa de ter roubado e matado. Está cometendo pecado diante de Deus do mesmo jeito. É culpado, do mesmo jeito. É pecador. Aí ele diz assim, falam e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei que nos dá a liberdade.
Aqui no versículo 12, Tiago vai encorajar os cristãos a viverem de acordo à lei. Que lei é essa, bispo? A lei da liberdade, a lei do amor, a lei da graça que foi trazida por Cristo. E ele vai lembrar que todos nós seremos julgados com base nessa lei, a lei do amor, a lei, né, de tratar as pessoas com graça, essa lei que faz parte do reino de Deus, reflete os princípios do reino de Deus. O verso 13, Tiago vai dizer o seguinte: quando Deus julga, não terá misericórdia das pessoas que não tiveram misericórdia dos outros, mas as pessoas que tiveram misericórdia dos outros não serão condenadas no dia do juízo final. Isso é muito forte, meu irmão. Aqui o verso 13 é poderoso. Então o Tiago está destacando aqui a importância da misericórdia. Ele está dizendo o seguinte, que nós seremos julgados conforme nós tratamos os outros. Então ele está dizendo, aqueles que não tiveram misericórdia com as pessoas, no dia do julgamento, Deus também não vai ter misericórdia com você, não. Agora, se você for uma pessoa misericórdia, tiver misericórdia das pessoas, pode ter certeza que naquele dia Deus também vai ter misericórdia de você. Agora, se você for uma pessoa cruel, se você for uma pessoa implacável, no dia do julgamento, não tem misericórdia para você, não. Do mesmo jeito que você trata as pessoas, Deus vai tratar você. Entenda isso. Deus vai botar na balança do mesmo jeito. Verso 14. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé e se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Isso também aqui é poderoso. Tiago vai questionar aqui a utilidade de uma fé que não produz ações concretas. Ele vai dizer uma fé sem obras. Uma pessoa que diz, eu tenho fé, mas não tem obra. Então ele vai dizer, adianta de alguma coisa essa fé? Será que essa fé pode salvar a pessoa? Não pode. Uma fé que não é manifesta em amor ao próximo, em cuidado pelos necessitados. Eu tenho fé, mas não tem amor pelo próximo, não cuida dos necessitados. Não tem fé nada, meu irmão. Você se ilude, a pessoa está se enganando, né? Quer dizer que tem fé e não tem obras. Tem fé de jeito nenhum. Aí ele vai dizer o seguinte, por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisem de roupa e que não têm nada para comer. Vamos ler o verso 16. Se vocês não lhe dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer que Deus os abençoe, vistam agasalhos e comam bem. Eita, Tiago aqui no verso 15, ele vai apresentar aqui um momento que a gente precisa usar a nossa fé. Ele vai dizer, suponhamos, tem um irmão, uma irmã que precisa de comida, precisa de cuidado, precisa de roupa. Aí o verso 16 ele vai dizer, aí vocês vão dizer para esses irmãos, Deus abençoe vocês, Deus dê roupa para vocês, Deus vista vocês, Deus dê comida para vocês. Tiago está dizendo, olha, essa atitude aí não vai oferecer bênção não, isso aí não vai resolver o problema da pessoa não. Então, se você tem como ajudar, se você tem como manifestar a sua fé, por que você não vai manifestar? Eu tenho fé. Deus abençoe ela, Deus dê comida. Não, dê você. Ajude, manifeste a sua fé. Seja um instrumento de Deus para abençoar aquela pessoa. Então, Tiago, ele vai criticar essa atitude de só ficar em palavra e de não oferecer o necessitado, uma atitude, uma ajuda concreta. Tem gente que todo dia, meio-dia, não estou dizendo que você não tem que orar, mas muitas vezes você pode ajudar e não ajuda. Deus, nunca deixe faltar o pão na mesa das pessoas. Mas o que você faz para ajudar as pessoas que estão passando fome? Você já deu 1 quilo de alimento? Você já contribuiu? Meu irmão, a fé sem obras é morta, não adianta de nada. É ilusão, é engano. Verso 17. Portanto, a fé é assim, se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Olha o que o Tiago está dizendo. Aí você tem fé e só fala, Deus abençoe. Eu tenho fé que Deus abençoe ele. Não, a fé tem que ser acompanhada de ações. Você tem que agir, você tem que demonstrar misericórdia, sabe? Você muitas vezes pode não ter, mas você sabe como é que pode ajudar essa pessoa. Então vai lá, manifesta essa fé, porque uma fé sem obras, sem ações, é morta. Não adianta de nada. Verso 18, Tiago diz assim, mas alguém poderá dizer que tem fé e eu tenho ações. E eu respondo, então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. Eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Aqui no versículo 18, Tiago, ele responde aqui uma argumentação contrária, né? Indicando que a fé e as obras, elas estão aqui interligadas. Não tem como tirar, dizer assim, não, tem fé e o outro tem ações. Não, é tudo ligado. Então não tem esse negócio de dizer, tem fé e não tem ações, então não tem fé.
Então ele desafia alguém a mostrar a sua fé sem obra. Então me mostra a sua fé, você que não tem obra. Me mostra a sua fé. Ele está dizendo isso é impossível, meu irmão. Pois a verdadeira fé sempre vai resultar em ações concretas. A verdadeira fé sempre vai produzir obras. Então é impossível a pessoa dizer que tem fé e não tem obras. Não tem como. Tá ligado, tá ligado. Então a fé sem obra não tem como. Me mostra a sua fé sem obras. Tiago está dizendo, não tem como não. Vamos lá. O verso 19 ele vai dizer o seguinte: você crê que há somente um Deus. Ótimo. Os demônios também creem e tremem de medo. Meu Deus. Aqui no verso 19, aqui, Tiago jogou duro, viu? Olha o que Tiago está dizendo. Ele está usando aqui um exemplo aqui contundente para ilustrar aqui essa questão que a pessoa diz, eu acredito que Deus existe, eu tenho fé em Deus. E ele está dizendo que isso aí não é o suficiente para demonstrar a verdadeira fé. Por quê? Porque Tiago está dizendo que até os demônios creem que Deus existe. Até os demônios reconhecem a existência de Deus. E os demônios que reconhecem que Deus existe, que sabe que Deus é real, isso não vai salvar os demônios. E você que crê que Deus existe, ele não vai te salvar você. Por quê? Porque ele está dizendo que a verdadeira fé ela vai além de uma mera crença intelectual, vai além de eu creio, eu sei que é verdade. Não. Existe um compromisso com Deus, não é só dizer que crê que tem. Eu creio em Deus também, creio em Deus, mas você tem um compromisso com Ele? Tem muita gente que diz assim, eu tenho Deus. Tá, você tem Deus. A pergunta é, e Deus tem você? Você já entregou sua vida para Deus? Porque Deus todo mundo tem, meu irmão. Todo mundo tem Deus. Agora a pergunta é, Deus tem você? Você já entregou a sua vida para Deus? Você tem um compromisso com Deus, pessoal? Meu Deus, é forte, hein? Até os demônios creem que Deus existe. Então, até os demônios creem. Vamos lá. Verso 20, Tiago vai dizer o seguinte: seu tolo, vou provar-lhe que a fé sem ações não vale nada. Então, Tiago aqui, ele vai agora falar que o homem é tolo quando ele acredita que a fé sem obras ela é válida, é o suficiente. Então, agora ele vai mostrar que a fé sem obras é inoperante. Vamos lá no verso 21. Ele diz assim: como é que o nosso antepassado Abraão foi aceito por Deus? Foi pelo que fez quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Aqui no versículo 21, Tiago vai mostrar aqui um exemplo de Abraão, para mostrar a fé de Abraão. Abraão é considerado o pai da fé, e ele vai mostrar que a fé e as obras estão interligadas. Então Abraão, Tiago está mostrando que foi considerado justo não apenas porque ele creu em Deus, mas também pelas suas ações. Por quê? Porque ele estava disposto, a Bíblia diz que Abraão ofereceu a Deus o seu filho Isaque como sacrifício, porque Deus pediu. Então Abraão tinha um compromisso genuíno com Deus. Abraão mostrou a sua fé, praticar, eu creio, mas na hora de agir não agiu. Não, pelo contrário, Abraão agiu. Vamos ver o verso 22. Quando foi necessário, Abraão oferecer o filho dele que Deus pediu, Abraão foi lá e fez, conforme Deus tinha pedido. Verso 22, Tiago vai dizer: veja como a fé e as suas ações agiram juntas. Por meio das suas ações, a fé se tornou completa. Aqui no versículo 22, Tiago vai mostrar que a fé e as obras de Abraão estavam interligadas. A fé de Abraão levou Abraão a obedecer a Deus. E sua obediência completou a sua fé. Então, Abraão aqui é um exemplo claro que a fé e as obras estão interligadas. É o que Tiago está dizendo. A fé de Abraão leva Abraão a ter obras e essas obras completam a fé de Abraão. Vamos lá para o verso 23. O verso 23, Tiago vai dizer o seguinte: assim aconteceu o que as escrituras sagradas dizem. Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. E Abraão foi chamado de amigo de Deus. Forte, hein? Poderoso. Tiago aqui vai citar Gênesis 15:6 para reforçar aqui o seu ponto de fé e obras que estão interligadas, falando sobre Abraão. Ele vai dizer que a fé de Abraão em Deus ela foi considerada como justiça. Por quê? Porque Abraão confiou em Deus e essa confiança foi evidenciada pelas suas obras. Então, porque Abraão creu, teve obras, ele foi tão íntimo que ele foi chamado de quê? De amigo de Deus, mostrando ali uma relação próxima de confiança que ele tinha com o Criador. Verso 24, Tiago vai dizer o seguinte: assim vocês veem que a pessoa é aceita por Deus, por meio das suas ações e não somente pela fé.
Aqui no versículo 24, Tiago, né? Tiago vai dizer o seguinte: Tiago vai enfatizar novamente que a justificação diante de Deus não é alcançada somente pela fé. Eu tenho fé, mas essa fé precisa produzir obras, essa fé precisa produzir frutos. Então, Tiago aqui ele vai reforçar que uma fé genuína, ela vai resultar em ações concretas. Essa fé genuína vai ter que funcionar, vai ter que produzir fruto, vai ter que ter resultado. Fé da boca para fora, meu irmão, né? Não é fé não. É outra coisa, menos fé. Vamos lá, o verso 25 ele vai dizer o seguinte: foi o que aconteceu com a prostituta Raabe, outro exemplo que ele está dizendo, quando hospedou os espiões israelitas e os ajudou a sair da cidade por outro caminho. Deus a aceitou pelo que ela fez. Aqui no versículo 25, que é o penúltimo versículo aqui do capítulo 2, Tiago vai mostrar o exemplo de Raabe. Raabe era uma prostituta ali, e a Bíblia diz que quando os espiões foram ali em Jericó espiar a terra, vai dizer que ela teve ali misericórdia, ela ajudou aqueles homens, ela mostrou compaixão, e ela, além de ter fé, ela teve ações, porque eu tenho fé que Deus vai derrubar as muralhas de Jericó, vai destruir tudo. Não, ela também teve uma ação, teve fé e mostrou justiça, mostrou compaixão. O verso 26, Tiago vai dizer o seguinte, para finalizar: portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim a fé sem ações está morta. Meu Deus, é forte demais. Se eu fosse você, eu ouvia novamente esse capítulo 2, relia novamente, porque é muito forte. Então, Tiago aqui vai finalizar comparando a fé sem obras, é como um corpo sem espírito. Mas num corpo que não tem alma, que não tem espírito, está morto. Então, ele vai argumentar que o corpo sem o espírito está morto, a fé sem obras também está morta. É igual um corpo sem espírito, a mesma coisa. O corpo que não tem espírito está morto, e a fé que não tem obra está morta, meu irmão. Não tem fé, como é que vai transformar? Como é que a vida vai mudar? Uma fé que não tem obras, não tem resultado. Não tem que ter transformação, tem que ter mudança, tem que ter resultado. Então nós vimos aqui Tiago 2, recapitulando alguns pontos importantes, Tiago mostrando aqui a importância de não ter esse favoritismo, de não fazer a acepção de pessoas, né, por causa de aparência ou condição social. Tiago vai exortar bastante nesse sentido, porque tinha naquela época e tem até nos dias de hoje, mostrar preferência só porque fulano tem e o outro não tem, não, tratar todo mundo igual, porque Deus escolheu os pobres, os humildes para fazerem parte do seu reino. Deus não olha, não é pela aparência, não é pelo que a pessoa tem, Deus olha para a fé. E Tiago aqui vai exortar bastantemente sobre a fé que produz resultado, a fé que tem obras. E uma fé sem obras é uma fé morta. Até os demônios creem, até os demônios acreditam em Deus. E isso não garante que eles vão ser salvos. Nem eles não vão ser salvos, na realidade, né? Porque eles já estão condenados. Mas eles têm fé que Deus existe, têm fé que Deus tem poder para curar, para salvar as pessoas, mas não tem obras. E Tiago vai dizer que nós precisamos ter uma fé que produza resultado, uma fé que seja demonstrada em obras, né? Tem fé e não tem obras, é só da boca para fora, isso é conversa. Tem fé, aí a pessoa que precisa de ajuda, a pessoa não ajuda. Não, essa fé é para funcionar. Amém? Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração fortemente através dessa palavra, porque falou comigo poderosamente. Nós possamos colocar isso em prática, né? Porque nós vimos no capítulo anterior, Tiago falando da importância de praticar aquilo que a gente ouve. Então, que não somente você, mas eu também vou colocar isso em prática, isso serve para a minha vida. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas, para que outras pessoas sejam abençoadas. Aqui é o Bispo John Kennedy. Se inscreva no nosso canal no YouTube, me acompanhe lá no Instagram, nas nossas redes sociais, tá bom? Compartilhe com outras pessoas esse material, que eu creio que vai ajudar muita gente. Que Deus abençoe a tua vida, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém.